Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula 3 da Química B. Nesta aula nós falaremos um pouco sobre os gases. Vamos lá? E para a gente dar início ao estudo dos gases, eu vou apresentar aqui para vocês dois conceitos que eu quero que vocês diferenciem. O conceito de gás e o conceito de vapor. Meus queridos, assumindo condições ambientes de 25 graus Celsius e uma atmosfera, vocês sabem muito bem que essa substância que está ali é o gás oxigênio, ou seja, é um gás propriamente dito. Já quando nós pensamos na água nessas mesmas condições, vocês sabem que a água se encontra no estado líquido. Então, quando nós fazemos a conversão, que nós chamamos de vaporização, né, a água sai do estado líquido para o estado de vapor. Aí você fala assim, professor, então como é que eu vou guardar isso aqui? Guarda assim, ó, um vapor, ele é a forma gasosa de uma substância que, em condições ambientes, tá, 25 graus Celsius e uma atmosfera, era originalmente o quê? Um sólido ou líquido. Ok? Então, dessa forma que você vai guardar. Coloquei aqui para vocês a importância de alguns gases, então vai lá comigo. Primeiro deles, metano. Lembra que ele é o componente majoritário do gás natural, né? Muito utilizado como combustível. C3H8 e C4H10, propano e butano, aquela mistura conhecida como GLP, gás liquefeito do petróleo, nosso gás dos botijões, né? NH3, gás amônia, muito utilizado no preparo de fertilizantes. O gás hidrogênio, ele faz aquela reação orgânica chamada de hidrogenação catalítica dos óleos vegetais. E olha a finalidade disso aí, ó, produção, por exemplo, de margarina. E nós temos o O3, que é o gás ozônio, aquele cara que nos protege, né, a camada de ozônio, ok? Características dos gases. Os gases eles apresentam baixa densidade quando comparados com sólidos e líquidos. Como que você vai pensar sobre isso? Imagina que você pegou amostras de mesma massa, ok? E de uma mesma substância, mas nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Aí você vai lá e avalia agora a densidade dessas amostras. Por que o gás ele vai ser o menos denso de todos? Tenta entender comigo a lógica, né? Densidade é a razão entre massa e volume. A gente pode fazer um comparativo agora, né? Assim, se as massas dessas amostras são exatamente iguais, esse valor aqui é constante. Okay? O que vai mudar então aqui basicamente? O volume e consequentemente a densidade. Mas vocês também sabem que o volume de um gás ele com certeza é maior do que um volume de um líquido, que é maior do que o volume de um sólido. Então se esse valor aqui é constante, esse valor aqui cresce, né, no gás, o volume é grandão, o que acontece com a densidade dele? A densidade dele é baixa. Tranquilo? Tá, gente, os gases, eles têm essa propriedade aqui da expansibilidade. Quando você confina um gás dentro de um recipiente, o que vai acontecer com ele? Ele vai expandir até ocupar todo o volume daquele recipiente. Coloquei aqui para vocês outras duas características, a compressibilidade e a dilatabilidade. Gente, se eu aumento a pressão em cima de uma massa gasosa, o que acontece com o volume dele? Diminui, ou seja, esse gás está sendo comprimido. E se eu diminuir a pressão, o que acontece? A gente aumenta o volume desse cara, ou seja, ele começa a dilatar. Aqui a gente poderia pensar também na influência da temperatura, tá? Também é uma opção de raciocínio. Miscibilidade, isso é muito importante. Olha o que eu coloquei lá para vocês. Misturas gasosas necessariamente são misturas homogêneas em qualquer proporção, gente. Ou seja, quando eu misturar dois ou mais gases diferentes, eu não vou conseguir mais perceber quem é quem. Eu vou perceber uma única fase, ok? Tanto que nós podemos chamar esses caras aqui também de soluções. Se ele estiver isento de qualquer partícula, né? Aí a gente pode chamar ele de uma solução, porque ele é uma mistura homogênea. Susse, né? Tá, então veja aqui comigo a teoria cinética dos gases ideais. Meus caros, o que é um gás ideal? É um modelo hipotético criado de tal maneira que a gente consiga estabelecer relações matemáticas bastante simplificadas, ok? Essa é a intenção final, né? Quais são as características de um gás ideal? As suas partículas têm que ter movimento retilíneo e caótico. O tamanho dessas partículas tem que ser muito pequenininho, desprezível em relação à distância que existe entre elas. A gente também desconsidera, para um gás ideal, possíveis interações entre as moléculas do gás e entre as moléculas do gás com a parede do recipiente. Tranquilo? E os possíveis choques, vamos dizer assim, né, entre as moléculas ou entre as moléculas e a parede do recipiente
precisam ser 100% elásticos. O que significa isso? Que quando eles colidirem não há perda de energia, tá bom? Tá. Aí você fala assim, professor, e o que nós temos na vida real? Nós temos os gases reais. Gente, quando que um gás real vai se comportar como um gás ideal? Quando ele for submetido a quais condições? Altas temperaturas e baixas pressões. Tranquilo? Então guarde para mim, por favor, essas condições aqui, são bem importantes. Desta maneira, gente, a gente vai minimizar justamente o quê? Aquelas possíveis interações entre as partículas do gás. E assim nós teremos um gás ideal. Fechou? Meus queridos, e quais são as variáveis de estado de um gás? Ou as variáveis que realmente descrevem um gás? A princípio nós falaremos de 3, a pressão, o volume e a temperatura. Então vai lá comigo. A pressão, representada por P maiúsculo, ela traduz as colisões do gás contra a parede do recipiente. Então imagina que você confinou um gás dentro de um recipiente, ok? Imagina aquelas partículas bem agitadas lá dentro, né, trombando a todo momento contra a parede, beleza? E agora imagina assim, né? Se ela fica trombando aqui na parede, ela está exercendo uma certa força numa certa área. Gente, força por área vocês aprenderam da física, isso é pressão. Como que se mede pressão lá então, né? Força é dada em newtons e área é dada em metros quadrados. Newton por metro quadrado, tá ali. Já guarda aqui para mim a primeira conversão. 1 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 pascal. Então aqui tem um cientista lá bem famoso, né, que é o Pascal, que estudou essas coisas aqui da pressão, né? Galera, eu coloquei ali para vocês uma tabela que ela traz algumas possibilidades de conversões, né, entre unidades de pressão. São várias unidades de pressão. O que eu quero que você guarde assim para valer mesmo, tá? Essas 3 aqui primeiras, ó. Ok? Vamos acrescentar até torque, não tem problema, tá bom? Então você vai guardar assim para mim, ó. Uma atmosfera equivale a 101.325 pascal. Às vezes pode aparecer esse número aqui, né, arredondado e colocado em notação como 10 a quinta pascal, que equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 760 torr, que equivale a tantos bar, que equivale a tantas libras por polegada ao quadrado. Aí você fala assim, professor, o que me importa mesmo para valer aqui? Lembrar, por exemplo, que a nível do mar, qual que é a pressão atmosférica local? Uma atmosfera, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Aí você fala assim, professor, e o que é esse milímetros de mercúrio aqui? Existe um barômetro, gente, que é um equipamento que mede pressões, que ele foi feito aqui, ó, medindo a altura de uma coluna de mercúrio, por isso que é milímetros de mercúrio. E quem que trabalhou com esse barômetro aqui? É o Torricelli. Então pode ver que esse valor com essa unidade aqui, né, ele se repete aqui do lado, ó, 760 torr. E esse torr aqui vem justamente do nome do cara, é uma homenagem para ele, ok? Do Torricelli, né? Então guardem essas possíveis conversões, a todo momento vocês vão ter que fazer ali, né? Tá. Segunda variável de estado, volume, Vzão. Ó, é o volume do recipiente que eu contém. Então lembra, né? Confinei um gás dentro de um recipiente, ele vai expandir, ou seja, vai assumir todo o volume daquele recipiente. Aí eu coloquei conversões ali para vocês também. Tá lá, ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Eu estou colocando ali o que mais aparece na química, tá? Então já vai direto ao ponto, né? Aí eu comecei a trabalhar um pouco mais com isso. Fica vendo, ó. 1 litro nós sabemos que equivale a quanto? 1000 mililitros. Mas, gente, se cada mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, então é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Tranquilão, né? Olha outra opção que eu coloquei aqui. 1 metro cúbico equivale a quantos litros? 1000 litros. Gente, se 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, então 1000 litros é igual a 1000 decímetros cúbicos. Aí eu coloquei para vocês então já as conversões mais comuns que aparecem nos exercícios. Sussa? Já a variável de estado temperatura é a medida da energia cinética média das partículas. Não esquece, por favor, a temperatura é a medida da agitação molecular. No caso aqui dos gases, eu preciso que você lembre de uma coisa muito importante. Você sempre irá trabalhar com os valores ali nos cálculos, né, com a escala Kelvin. Então, como que a gente obtém as temperaturas em Kelvin? A gente pega a temperatura em graus Celsius e soma 273. Então, não esquece, sempre faça as contas em Kelvin. Se ele perguntar alguma coisa em graus Celsius, você vai lá e transforma no final, tá bom?
Tá, vem aqui comigo. Coloquei exemplos para vocês. Escolhi algumas temperaturas ali que são as mais comuns em exercícios. Então, fazendo a conversão. 25 graus Celsius equivale a quanto em Kelvin? Vou lá, somo 273, que vai dar quanto? 298 Kelvin. Então, convertendo daqui para cá, né, ó, tem essa equivalência. 25 graus Celsius é a mesma coisa que 298 Kelvin. Repito o procedimento para os outros valores ali, né? 27 mais 273 vai dar quanto em Kelvin? 300 Kelvin. 127 mais 273 vai dar quanto em Kelvin? 400 Kelvin. Tranquilaço aí? Agora nós veremos as transformações gasosas. O que vem a ser isso, gente? São alterações simultâneas em pelo menos duas variáveis de estado, podendo ou não permanecer a terceira constante. Muito cuidado, porque essas transformações aqui só são válidas para quando a gente tem quantidades fixas de gás. E quando eu falo quantidade, você pode interpretar como quantidade de matéria, mol, ou a massa do gás. Então lembra, né? Tem que ser quantidade fixa. Quais são as opções? Coloquei na tabela para vocês. Primeiro tipo de transformação, a isotérmica. O nome já acusa. Iso igual térmica, temperatura. Então, quem que vai permanecer constante ao longo da transformação? A temperatura. Já a pressão e volume sofrerão alterações. Tá lá para vocês. Já numa transformação isobárica, quem permanece constante? A variável pressão. Logo, temperatura e volume sofrerão variação. Numa transformação isovolumétrica, também o nome já acusa, né? O volume vai permanecer constante, logo temperatura e pressão sofrerão variação. Cuidado, porque existe uma quarta opção também, tá? Que é a transformação politrópica. Nesta ocasião, olha o que acontece. Todas as variáveis de estado que nós estamos vendo a partir desse momento aqui, né? Elas estão sofrendo variação. Beleza? E eu coloquei aqui um aviso para vocês lembrarem, né, por favor, de sempre utilizar a temperatura em Kelvin ao longo dos cálculos. Veja aqui comigo, então, a primeira lei, ou lei de Boyle e Mariotti, cuidado porque são dois cientistas, que trata das transformações isotérmicas, ou aquelas nas quais a temperatura permanece constante. Dá uma sacada em como que é o gráfico dessa transformação. Então, imagina que foi feito um experimento qualquer, né? E a gente conseguiu obter um gráfico que tem esse perfil. Então veja, né? Ele é uma curva decrescente. O que isso acusa para você, gente? Olha lá. Que sob temperatura constante, quando eu aumento a pressão de um gás, o que acontece com o volume dele? Vai diminuir. Então, gente, se eu deixar a temperatura no mesmo valorzinho, fixa, se eu aumentar a pressão em cima de um gás, o que acontece com o volume dele? O volume diminui. Tá bom? São grandezas inversamente proporcionais. Olha o que eu fiz ali para você perceber isso, né? Eu tirei ali os dados aqui, né, as coordenadas desses pontinhos aqui. Então veja lá comigo. Imagina que eu tenho um gás numa situação inicial, que ele está em pressão de 2 atmosferas, está aqui, né, ó, pressão de 2 atmosferas. Qual que vai ser o volume que ele está ocupando aqui no gráfico? De 8 litros. Só que, gente, vamos supor que eu peguei essa mesma massa gasosa e aumentei a pressão em cima dela. Então, eu fui agora para 8 atmosferas, ó. Fui lá para cima, ó, aumentei a pressão. O que aconteceu com o volume dessa amostra agora? Diminuiu, caiu para quanto? Para 2. Tá, então aqui a gente teve a transformação, né? Aumentei a pressão, o volume diminuiu. Enxerguei isso aqui na prática, não é verdade? Mas o que eu quero que vocês enxerguem agora entre esses números aqui? Que tem uma relação aqui, né? Ó. 2,882. Então, no começo era 2,8 e no final ficou 8,2. Poxa, tem alguma relação entre esses números, né? Olha o que a gente pode atribuir, então, aqui, ó. Que nessa transformação da primeira lei, que é a transformação isotérmica, quando eu aumento a pressão, o que acontece com o volume aqui, ó? Vai ter que diminuir. Então, a gente diz aqui que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, essa relação que está descrita aqui foi traduzida numa fórmula matemática. Vê como faz sentido, né? 2 vezes 8 é a mesma coisa que fazer 8 vezes 2. Então, a gente diz nesta ocasião ali, gente, ó, que o produto pressão vezes volume, o produto PV, ele é constante, tá bom? Ao longo dessa transformação. Tranquilaço, né? Essa é a nossa primeira lei. Vamos lá para a segunda lei, ou lei de Charles e Gay-Lussac, também dois cientistas, e essa lei trata das transformações isobáricas, ou seja, aquelas nas quais a pressão permanece constante. Qual que é o perfil do gráfico desta transformação? É uma reta crescente. Então foi feito um experimento qualquer ali, né, para uma massa gasosa, e a gente obteve esses dados aqui.
Tá, o que essa reta crescente está nos indicando em relação às variáveis ali? Que sob pressão constante, quando eu aumento a temperatura do gás, o que acontece com o volume dele? Também vai aumentar. Então, nesta ocasião aqui da segunda lei, essas grandezas estão diretamente proporcionais, né? Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Gente, novamente, né? Pegando ali, ó, as coordenadas de cada um desses pontinhos, que são experimentais, olha o que eu tenho. Vou colocar ali para vocês. Então, tá lá. Na temperatura de 400, qual que vai ser o volume do meu gás? 2 litros. Se eu aumentei a temperatura para esse gás, o que aconteceu com o volume dele, sob pressão constante? Também aumentou. Gente, aqui também tem uma relação numérica entre os valores iniciais com os valores finais. Vamos tentar enxergar como que isso foi organizado. Veja ali comigo. Então aqui, ó, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Substitua ali para você ver que faz sentido, né? V1 é quanto? 2. A temperatura 1 é quanto? 400 Kelvin. Então estou fazendo 2 dividido por 400. Concorda comigo que 2 por 400 é exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó? V2, quanto que é? 4. E T2 é quanto? 800. Então, 2 dividido por 400 dá o mesmo resultado que fazer 4 dividido por 800. Qual que é a lógica, então, aqui, gente? Ó, a razão VT nesta transformação aqui da segunda lei, né, ela é constante. Então, a gente pode dizer que esse estado inicial é igual ao estado final. Esta razão é constante. Ok? Vamos lá para a terceira lei, né? Na terceira lei, que também é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac, nós temos as transformações isovolumétricas. Cuidado porque ela tem alguns sinônimos, né? Ela pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Como que é o perfil gráfico dessa transformação? Então nós temos ali de novo uma reta crescente. O que isso indica para vocês, gente? Que sob volume constante, quando eu aumento a temperatura do gás, o que acontece com a pressão? Ela também aumenta. Ou seja, nessa ocasião são grandezas diretamente proporcionais. Só vou fazer uma observação para vocês poderem reconhecer rapidamente esses gráficos, né? Quando eu falo que a transformação é isovolumétrica, ou seja, o volume é constante, perceba, gente, a variável volume não aparece no gráfico. A gente coloca as variáveis que sobraram, que sofrem variação, né? Que é a pressão e a temperatura. Isso vale para os exemplos anteriores também, se você for observar, né? Tá. O que eu fiz aqui embaixo para variar? Eu peguei as coordenadas ali daqueles pontos no gráfico. Então aqui, ó, na temperatura de 300 Kelvin, qual que é a pressão do meu gás? 3 atmosferas. Quando eu aumento a temperatura desse gás em volume constante, o que acontece com a pressão aqui? A pressão aumentou, foi para 6. Então a gente viu que são diretamente proporcionais, né? Estabelecendo uma relação numérica entre esses valores, a gente pode chegar na conclusão de que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ou seja, quando eu aumento a temperatura na transformação, eu também aumento a pressão, tá bom? O que eu quero que você guarde aqui também, muito importante. Se P1 dividido por T1 é igual a P2 sobre T2, ou seja, no início aqui essa razão é igual a essa razão final, então significa que a razão pressão sobre temperatura ela é constante nessa transformação. Galera, agora que nós vimos as 3 leis das transformações gasosas, nós podemos combinar todas elas numa única equação, que é a equação geral dos gases. Está lá a equação geral dos gases. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Guarda um macete para você memorizar mais fácil, né? Guarda assim para mim, ó. Piviti povotó. Muito mais simples, né? Olha o que isso pode fazer aqui com essa equação geral dos gases. Quando nós temos uma transformação isotérmica, lembra, a temperatura é constante, não é? Então, se eu lembrar do Piviti povotó, eu posso pensar assim. A temperatura 1 vai ser igual à temperatura 2. A temperatura inicial é igual à final. Se elas são valores iguais, o que eu posso fazer ali? Eu corto. Gente, daí eu chego muito mais facilmente na fórmula, né, na relação numérica da transformação isotérmica, que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tá, e se eu tiver uma transformação isobárica, como que eu posso chegar no formulário para ela? Lembra, isobárica, as pressões são constantes, né? Então, P1 é igual a P2. O que eu posso fazer para variar? Cortar esses caras aqui. Então, a fórmula aqui nesse caso vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Numa transformação isovolumétrica, quem que é constante? O volume, então V1 igual a V2. Volume inicial igual ao volume final. Corto esses carinhas, a expressão vai ser o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2.
Não esquece que eu falei para vocês que existe uma quarta possibilidade de transformação, que é a transformação politrópica. Mas nela, lembra, todas as variáveis que vimos aqui de estado, né, por enquanto, sofrem variação. Então, qual que é a expressão para ela? Será que eu vou cortar alguém? Não vou cortar ninguém. Então, ela é a própria equação geral dos gases. Fechou aí, meus caros? Só não esquece a última coisa. Todas essas transformações são válidas somente para quando a quantidade do gás é fixa, tá bom? Galera, vamos ver então aqui o princípio de Avogadro. O que esse cara falou pra gente? Que volumes iguais de gases diferentes contêm números iguais de moléculas quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Senhor do céu, falou grego, traduz aí pra gente. Então eu trouxe aqui uma tabela, perceba assim comigo, né? São gases diferentes, ó, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e CO2. Cada um deles vai ser confinado num frasquinho diferente, tá bom? Só que detalhe, o volume desse frasco vai ser exatamente igual entre eles. Qual que é o volume do frasquinho? 22,4 litros. Gente, quando a gente submeteu esses gases aqui, ó, que tem composição química diferente, né? No mesmo volume, que era o volume do frasco, e também submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão, a 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin, e uma atmosfera, olha qual foi a observação muito louca desse cara. Ele percebeu que lá dentro desses frascos tinha exatamente o mesmo número de moléculas de cada um desses gases. Só que, gente, esse valor vocês conhecem, né? 6 vezes 10 a 23. Adivinha o que ele tinha acabado de descobrir ali, que é uma coisa que a gente utiliza até hoje? O conceito de mol. Na verdade, um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas, enfim, entidades químicas, né? Então, essa grande descoberta aqui do Avogadro, ela é muito importante, né? Para aquela área da química que nós chamamos que é a química quantitativa, a química das quantidades. Só cuidado, né? Aqui, ó, quando a gente pensa em massas, é claro que as massas em cada um desses frasquinhos aqui vai ser diferente, porque lembra, cada elemento químico tem sua própria massa. No caso do hidrogênio aqui, como hidrogênio vale 1, ficaria 1 vezes 2, ou seja, tem 2 gramas lá dentro. Nitrogênio vale 14, 14 vezes 2 dá 28 gramas, e assim por diante, tá bom? Tá, e com isso ele define mais uma coisa que vocês também devem conhecer, que é a CNTP, né? Ó, CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Quais eram os valores para isso aqui, ó? 0 graus Celsius e 1 atmosfera. E vocês guardavam um valor, né? Lembra daquele valor? A gente diz que nessas condições aqui, né? 1 mol de qualquer gás, ou seja, independente da composição química desse gás, nessas condições ocupa qual volume? 22,4 litros. Que é uma coisa que a gente sempre utiliza nos cálculos estequiométricos. Sussa! Galera, quando o Avogadro diz pra gente que existe uma relação entre pressão, volume e temperatura com o número de mols de gás, ele está dizendo pra gente que existe uma quarta variável de estado. Então não tem só mais pressão, volume e temperatura. Agora a gente também tem uma dependência da quantidade de matéria de gás. Essa seria a quarta variável de estado. E essa equação que eu apresento aqui para vocês, que é de Clapeyron, ou equação dos gases perfeitos, justamente vai relacionar agora essas quatro variáveis. Então coloquei ele para vocês, ó. Pressão, volume e temperatura e a quantidade de matéria, ou o número de mols do gás. Veja qual que é a lógica para a gente deduzir essa fórmula, né? É bem simples, na verdade. Quando nós trabalhamos com um mol de gás, a gente pode dizer que aquela razão, ó, PV sobre T é igual a um valor constante aqui, né, que eu chamei de R. Ok? Então, essa razão é constante. Como que você observa isso? Lembra que você fazia lá, né? PVT é igual a Povotó? Então, significa que isso é igual a isso. Ou seja, aquela razão permanece sempre constante. Tá bom. Mas por que a gente pode fazer essa consideração? Porque naquela ocasião lá, a quantidade de gás era sempre fixa. Olha o que acontece quando eu altero a quantidade de gás. Então, imagina que eu vou duplicar a quantidade de mols. Ok? Será que essa razão PV sobre T permanece constante? Não, olha o que acontece. A razão PV sobre T agora fica multiplicada por quanto? Por 2. Então, tá vendo que tem uma relação agora entre a quantidade do gás e essa razão que está aqui? Ok? Se eu dupliquei a quantidade de gás, então eu dupliquei o valor do R que está aqui, né? Gente, olha que louco. Se eu utilizar 3 mols de gás, será que, de novo, né, essa razão vai permanecer constante igual a R? Não, ela fica multiplicada por quanto? Por 3. Opa! E se eu fizer agora para uma quantidade qualquer de gás, que eu vou chamar de N mols de gás? O que eu vou colocar ali, você acha, na frente?
PV sobre T igual a N vezes R. Se é N mol de gás, uma quantidade aleatória, né? Então aqui fica N vezes aquela constante. Galera, você acabou de deduzir comigo a fórmula relativa à equação de Clapeyron. O que eu vou fazer agora, né? Esse T que está como denominador aqui, eu vou passar ele multiplicando o R. Então vai ficar com aquela cara que vocês conhecem, ó. PV igual a N vezes R vezes T. Essa é a equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais. Suave? E para a gente finalizar, eu coloco novamente aqui a equação de Clapeyron para dizer para vocês o que significa cada um dos termos da equação, né? Então, o P é a pressão, as unidades mais comuns são atmosfera e milímetros de mercúrio. Cuidado, gente. Como que eu vou saber qual unidade que eu vou utilizar aqui para pressão, né? Você tem que observar qual que vai ser o valor dado do R, que é a constante universal dos gases. Então, a questão te dá a constante, dentro da constante você tem a unidade dela. Se tiver em atmosfera, você vai lá e converte a tua pressão aqui, né, para atmosferas. Ou utiliza, caso ela já esteja em atmosferas, né? Se aqui a unidade lá de pressão tiver em milímetros de mercúrio, por exemplo, eu vou ter que converter a minha pressão para milímetros de mercúrio, para poder ficar compatível, né, e você poder anular as unidades. O volume ele é sempre dado em litros, então se o enunciado fornecer em outra unidade, você vai lá e faz a conversão. N é a quantidade de matéria, que a unidade é mol, né? R é a tal constante universal dos gases, já vou falar um pouquinho sobre ela. E a temperatura, não esquece, sempre em Kelvin. Gente, quais são os dois valores mais comuns para o R? Primeiro deles, 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. A unidade é bem chatinha de guardar e lembra o que eu falei para vocês, né? Quando ele te dá esse valor aqui, a unidade de pressão que está ali é a atmosfera. Então você vai ter que usar aqui a pressão também em atmosferas para poder cortar esses carinhas. Caso ele te dê o valor 62,3, é porque ele está trabalhando com pressões em milímetros de mercúrio. Aí você faz a conversão para poder usar aqui o valor da pressão também. De boas, né? Galera, esta mesma fórmula aqui, você poderia pensar nela de uma maneira um pouquinho diferente. Número de mols nem sempre é dado diretamente para você. Okay? Então, muitas vezes o autor te dá a massinha em gramas da amostra do gás e te dá a massa molar daquele gás. Gente, se número de mols a gente calcula dividindo a massinha pela massona, ó, a massa em gramas pela massa molar, que é gramas por mol, eu poderia muito bem, no lugar desse N aqui da fórmula, substituir, né? Colocar M sobre Mzão, tá bom? Então, se você encontrar a fórmula desse jeito aqui, lembra, né? É porque o autor está dizendo para você que ó, a massa está separada da massa molar. E se eu fizer a razão entre eles, a divisão, eu vou obter o número de mols que está aqui, tá bom? Então depende muito do exercício ali, né? Às vezes você pode aplicar aqui direto, se já tiver o número de mols, ou você pode usar essa daqui. Gente, quando que você vai utilizar esta expressão que a gente está vendo agora aqui, que é a equação de Clapeyron? Lá no caso do Pivot-Povotó, era quando tinha transformações de gasosas, né? Então você tinha um estado inicial, um estado final, mas lembra, a quantidade do gás era sempre fixa. Nesse caso aqui, a gente também utiliza aqui para substâncias gasosas, obviamente, mas olha o que acontece, ó, não é obrigatório que se tenha uma transformação gasosa, porque veja a fórmula, né? Ela não tem estado inicial e final, ok? Não é tipo P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Tem dois estados, né? Aqui não tem, ou seja, não é necessária a transformação. Mais do que isso, como ela envolve o número de mols, então a gente pode utilizar essa expressão aqui para quando a quantidade do gás sofrer variação. Então, muito cuidado para não confundir, né? Quando que eu uso uma e quando que eu uso a outra. Que eu estou deixando bem claro para vocês em qual situação que você vai utilizar essa daqui. Fechou, meus queridos? Bons estudos e aquele abraço.